E deu ruim aí para o bolsominion Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Olha, teremos aí em 3 semanas outra reunião do Copom, em que tem uma pressão muito grande para que novamente se baixem os juros. Vamos lembrar, baixaram em meio ponto a taxa de juros, mas ainda temos os juros mais altos do mundo e ainda estamos 5 pontos na frente dos segundos juros mais altos do mundo. Esse é o nível aí do Brasil. Estamos aí gastando R$500 bilhão que saem dos cofres públicos para pagar para banqueiro bilionário. Pois bem, enquanto isso, enquanto se decide aí se vão baixar ou quanto vão baixar os juros na próxima reunião do Copom, o governo Lula trabalha aí para melhorar o Brasil. Eis que essa semana o Lula assinou uma medida provisória. Medida provisória, para quem não sabe, quando você assina, ela vale como lei, ou seja, assinou, já é lei. E tem 6 meses para ser votada pelo Congresso, que pode votar a favor ou derrubar a medida provisória. Mas enfim, o Lula assinou uma medida provisória, que foi feita pelo Ministério da Economia, do Haddad, que taxa os super ricos no Brasil. O que são os super ricos, Thiago? Tem um tipo de fundo de investimento que você só consegue investir se você tiver no mínimo 10 milhões. 10 milhões. Tá, aí o que acontece? Esses são investimentos no exterior, que são feitos por super ricos, 10 milhões de dólares. Ou seja, não é qualquer um aí, o cara de classe média alta que comprou um carro dele, classe alta, o cara que comprou um Mercedes e fala, nossa, eu tenho meu Mercedes aqui, eu sou rico. Um cara que tem um BMW fala, nossa, eu sou rico, vão me taxar. Não. Você tem um Mercedes, você é pobre comparado com esse pessoal aí, que esse pessoal aí não anda em Mercedes, que vai causar alergia na pele deles. Esses super ricos são 2.500 brasileiros que juntos têm mais de 750 bilhões de reais acumulados. Eles correspondem a 12% do total de investimentos de brasileiros. Esse pessoal não paga um centavo de imposto. 1 centavo, não pagam nada. E aí o que eles fazem? Eles criam empresas de fachada no exterior para fazer esses investimentos. Essas empresas começam a lucrar e eles começam a ganhar o lucro. E aí a lei atual do Brasil diz o seguinte: olha, se alguém tem empresas no exterior e essas empresas lucram nesses investimentos, na hora de fazer o resgate do dinheiro, esse senhor, essa pessoa, essa senhora, essa pessoa que tem dinheiro vai ter que pagar pelo lucro que teve. Ou seja, imagina que um bilionário tem ali 1 bilhão investido nas Ilhas Caimã, ou sei lá, no Panamá, num paraíso fiscal qualquer. Aí, ao longo dos anos, ele ganhou 50 milhões nesse investimento. Pouco, né? 5% coloquei. Tá. Sobre esse lucro aí, ele vai ter que pagar quando ele resgatar o dinheiro. Porém, o que acontece é o seguinte: esses bilionários sabem como driblar a lei. E aí o que eles fazem? Eles transferem de um investimento para o outro, para outro, para outro, para outro. Quando você vê, eles não pagam nada, eles não pagam absolutamente nada. Eles conseguem driblar a lei para, na hora do resgate, não pagarem. Então, qual é o projeto aí do Haddad que já está valendo? Eles vão ter que pagar uma porcentagem aí sobre o lucro deles 2 vezes por ano. E não interessa, mas é na hora de fazer o resgate, de tirar o dinheiro do investimento? Não. O dinheiro está lá no investimento, está lá, está congelado lá o dinheiro, mas você vai pagar o imposto sobre o lucro que você está tendo. Ponto final e acabou. Então, esses brasileiros mais ricos aí estão irritadíssimos. Só nesse ano vão sair aí quase 4 bilhões de reais do bolso desses multibilionários e vão para os cofres públicos. O dinheiro vai usar o governo Lula vai usar esse dinheiro para que o salário mínimo aumente e o Lula possa conceder, coisas que já foram aprovadas aí, a isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos. Uma promessa aí que o Bolsonaro fez, em 4 anos ele não cumpriu, o Lula em poucos meses conseguiu cumprir e conseguiu tirar de multibilionários. Ou seja, literalmente, se você é uma pessoa aí que não é rica, o Lula está tirando deles para dar para você. Porque quando você fala, nossa, Thiago, mas eu ganho 5 salários mínimos, vai isentar até 2 salários mínimos, não mudou para mim. Mudou. Por quê? Porque se você ganha 5 salários mínimos e a isenção é até 2, você só paga imposto de renda pelos 3 salários mínimos que você ganha mais do que a isenção. Então você vai acabar pagando menos de imposto de renda. Então todo mundo vai pagar menos. Quem ganha até 2 e pagava alguma coisa não vai pagar nada. Quem ganha 2,5 só vai pagar imposto de renda por meio salário mínimo. Olha só, quem ganha 3 vai pagar menos também. Então todo mundo vai ser beneficiado e aí os meia dúzia aí de bilionários, não. O Roberto Campos Neto, olha só, eu vou te mostrar uma declaração dele num evento nessa semana, e aí é que ele começou a ser humilhado. O Roberto Campos Neto disse isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o link. É importante uma melhora na arrecadação.
dá para ler aí, notícias da Bolsa, é importante uma melhora na arrecadação. Aí o Roberto Campos Neto estava no evento com outros empresários aí bilionários, e ele disse o seguinte, olha, se não tiver uma melhora na arrecadação, não vai ter como colocar o pobre no orçamento. E aí ele praticamente acusou o Lula de estelionato eleitoral. Aí logo depois dele, o Abílio Diniz teve uma fala em que ele disse que o Lula não colocou o pobre no orçamento e que a arrecadação não melhorou no governo Lula e tem que melhorar muito a arrecadação, viu? Foram aplaudidos por todo mundo, tá vendo, é isso aí, só devia ter bolsominion lá no evento. Pois bem, isso foi 3 dias atrás. Precisa melhorar na arrecadação, Campos Neto? Pô, tá joia. Joia ele e os amiguinhos dele gostam, né? Tá joia, então vamos melhorar na arrecadação. Lula assina a medida provisória. Eis que o Campos Neto, veja bem, é preciso uma melhora na arrecadação 3 dias atrás. Aí o Campos Neto agora fala o seguinte, vou pegar aqui, infelizmente o link que abriu aqui quando eu dei o Google, o primeiro é da Jovem Pan, mas é bom que é bolsominion, você já vê a diferença. Campos Neto diz que corrida por arrecadação pode gerar inflação da base. E cita exemplo da Argentina. Aí tá aqui a foto do bandido. O quê? Você acabou de falar que tinha que ter mais arrecadação. Mas taxaram os super ricos, que são os amiguinhos dele. Agora não! Agora a corrida por inflação vai causar inflação da base. As pessoas mais pobres vão acabar pagando mais caro pelos produtos. Tá aí. Enquanto isso, nesse meio tempo, ou seja, 3 dias atrás, até hoje, aí há 3 dias. Nessas 72 horas, a Maria Lúcia Fatorelli, que faz a auditoria cidadã da dívida pública, que é uma dívida aí multibilionária do Brasil, ela divulgou o seguinte, o Roberto Campos Neto, em 4 anos aí que ele está no Banco Central, ele sumiu com mais de 300 bilhões de reais. Estamos falando aí de 68 bilhões de dólares que desapareceram do Tesouro Nacional. Você fala, caramba, como assim? O Brasil tem reservas cambiais, tinha reservas cambiais de 388 bilhões de dólares quando entrou Roberto Campos Neto em 2019, indicado por Bolsonaro. Ok. 4 anos mais tarde, o Brasil tem 320 bilhões. 68 bilhões sumiram. Aí, a Auditoria Cidadã da Dívida pediu para o Banco Central o seguinte, olha, queremos dados de onde vocês enfiaram essa grana toda. Para você ter ideia, você que está assistindo, esses bilhões não ficam parados não, né? Nossa, o Brasil tem o dinheiro, as suas reservas ficam em algum lugar guardadas para... Não. Então, investimentos. O que aconteceu? O Roberto Campos Neto começou a mudar o tipo de investimento que o Brasil faz com os seus bilhões das reservas que foram adquiridas nos governos Lula e Dilma. Lembre-se, antes do Lula entrar em 2003, não existia isso. O Brasil queria dinheiro, tinha que implorar para o FMI. O FMI é quem mandava na política do Brasil e fazia o Brasil cada vez pior, que é o que aconteceu com a Argentina agora. O Macri pegou dinheiro com o FMI, aí o Macri quebrou o país, entrou o presidente Alberto Fernandes e falou, eu não vou fazer o que a FMI está mandando, que isso vai destruir o país. Então os Estados Unidos começaram uma guerra econômica contra a Argentina. É isso, tá? Por isso que a Argentina tá, você vê, aí, obviamente, a imprensa que está sempre ao lado dos Estados Unidos e do mercado financeiro, diz que, olha o que a esquerda fez com a Argentina. Não foi. Quem começou a desgraça toda foi o Macri. E no Brasil era o Fernando Henrique fazendo a mesma desgraça, viu? Aí, o Lula resolveu o problema e o Brasil tem essa reserva toda. Aí, essa reserva pode ser colocada em investimentos para lucrar. Imagina se você tem 380 bilhões para investir, você consegue investir onde vai dar dinheiro e você começa a lucrar. Daqui a pouco tem 400, 500, 600 bilhões. Como é muito valor, são muitos investimentos. O Campos Neto começou a investir na dívida pública americana, que paga isso aqui, ó. Isso aqui, quase nada. Os Estados Unidos dão calote, cada 2, 3 anos eles dão calote. Mas para o Campos Neto ele resolveu, não, vou pegar muitos bilhões e investir nos Estados Unidos. Tá, rendimento baixíssimo. Só que ele fez outros investimentos que foram perdendo dinheiro. Mais do que isso, o Banco Central se resumiu a dizer, olha, perdemos aí 68 bilhões de dólares para segurar o câmbio. Segurar o quê? Se quando o Bolsonaro assumiu, o dólar estava R$3 e quando ele saiu estava 5,40. Como é que segura o câmbio? Não segurou. O dólar praticamente dobrou de preço, chegou a quase 6 no governo Bolsonaro.
Então, peraí, a política econômica do Banco Central, que é um desastre, fez o real desvalorizar, e aí, para desvalorizar menos do que iria desvalorizar, ou seja, para não chegar a 7, 8, 9 reais, foi jorrando 300 bilhões de dinheiro público para tentar segurar o câmbio, o que não conseguiu muito. Peraí, isso é muita incompetência. A lei da autonomia do Banco Central diz que, por incompetência, o presidente do Banco Central pode ser demitido. Aliás, num país sério, ele teria que pagar do bolso dele. Isso aí, porque, não tem como. Você falar, nossa, somem 300 bilhões de reais e ninguém lucrou esse dinheiro. Alguém lucrou. Todo dinheiro que sai de um lugar vai para outro. Não é dinheiro que notas que foram queimadas. Pegou um isqueiro, uma nota de 100, queima, 100 reais desapareceram. Não. Tem 100 reais. Se alguém perdeu, alguém achou. Se alguém roubou, se alguém foi roubado, é porque alguém roubou. Se saiu de um lugar, foi para outro. Então alguém aí lucrou centenas de bilhões de reais às nossas custas. Lembre-se, no fundo, no final das contas, você vai ver, não sei, tem um dinheiro, tá com o Banco Central, administrado por não sei quem, tá, veio de onde? Veio do meu bolso e do seu bolso. Isso, no fundo, chega na gente, porque veio do nosso bolso. E agora? Pois bem, agora estão pedindo já para que os órgãos investiguem o Roberto Campos Neto e a situação dele está piorando. Então ele está cada vez mais pressionado aí, inclusive para diminuir mais os juros. Ele tentou agora com essa declaração falar que, olha, uma corrida por arrecadação pode causar inflação. Por quê? Porque a senha para manter os juros altos é inflação. Então, nessa política aí que os Estados Unidos impõem aos outros países, e essa é uma imposição dos Estados Unidos, porque não pense que a indicação do Campos Neto pelo Bolsonaro não tem o dedinho do tio Sam, viu? Tem. Aí, nessa política é a seguinte, olha, os países mais pobres, eles têm que arrecadar muito, eles não podem cobrar dos ricos, principalmente ricos que moram nos Estados Unidos, e eles têm que arrecadar muito tirando das pessoas pobres, ou seja, as pessoas pobres e o país que fique cada vez mais pobre, para que uma casta de poucas pessoas fiquem cada vez mais ricas. Isso é o que eles impuseram via Banco Mundial e FMI em todos os países de terceiro mundo, praticamente. E aí, nessa política, adivinha quem é que ficou com os 300 bilhões que sumiram? Obviamente, empresas americanas ou o próprio Tesouro norte-americano. Então, o Campos Neto fala, olha, inflação. Por quê? Porque o que se diz é o seguinte, se a inflação sobe, você aumenta os juros. Quando você aumenta os juros, as pessoas não têm acesso a crédito. O cara que vai fazer um crediário nas Casas Bahia para comprar um celular não consegue, porque não vai ter ali crediário sem juros, ou não vai ter crediário numa opção boa para ele, vai ter uns juros mais altos, os juros vão ser mais altos. Logo, as pessoas acabam comprando menos. O cara vai comprar um celular mais barato, quem ia comprar uma TV não compra, quem ia comprar uma geladeira compra uma mais barata, então tem menos consumo. Se tem menos consumo, lei da oferta e da procura. Se tem menos procura e a oferta é igual, o que acontece? O preço tende a cair, ou pelo menos a não subir. E aí você contém a inflação. Só que você está contendo a inflação reduzindo a demanda. Se tem menos demanda, é o seguinte, obviamente, é porque as pessoas estão consumindo menos. Ou seja, elas estão vivendo pior. A pessoa que está vivendo bem, consumir muito não é sinal de você ser uma pessoa feliz, mas acaba sendo um sintoma. Se você é uma pessoa que financeiramente é feliz, ou seja, está ganhando dinheiro, você acaba consumindo mais. É isso. Você vai consumir mais, comprar coisas mais caras, você vai acabar fazendo investimento para lá no futuro colher os frutos disso e comprar ainda mais coisas. Seja uma casa, um carro, uma geladeira melhor, uma TV maior, alguma coisa. Um celular mais rápido, com uma câmera melhor, você vai querer. Você vai sair no restaurante, você vai comprar. Quando você diminui a demanda, o que acontece? As pessoas ficam com menos dinheiro. Ficando com menos dinheiro, a pessoa deixa de ir no comércio, deixa de comprar, começa a ter desemprego. É isso que o Campos Neto fez no governo Bolsonaro. Você viu a desgraça econômica que ele fez. O Lula está fazendo de tudo para colocar mais dinheiro no bolso do trabalhador, das pessoas. Quando eu digo do pobre, muita gente não gosta de se auto-intitular pobre. A pessoa fala, não sou pobre. Não sou... Olha, se você não tem um Lamborghini na sua garagem, você é pobre. Enfim, então quando eu falar pobre, é isso, tá? Tem Lamborghini na sua garagem? Não tem. A não ser que você diga, Thiago, não tem porque eu não gosto, eu preferi comprar um iate. Aí tá ok. Mas se não, você se enquadra aí como pobre, não importa quando você ganha. Tá, aí, porque você não tá sendo taxado aí no super ricos. Só 2.500 brasileiros estão sendo. Tá, aí imagina. Fica pior para as pessoas mais pobres? Fica bom
para as pessoas mais ricas. Então ele já começa a jogar assim, olha a inflação. Por quê? Porque talvez eu mantenha os juros altos, viu? Vocês estão aí taxando os ricos, eu vou retalhar. Então prepara, vai começar a pressão agora para a derrubada do Campos Neto, agora com investigações contra ele. Inclusive nas redes sociais, ontem e hoje já está lá, fora Campos Neto, eu também estou lá na linha de frente, fora Campos Neto. Esse cara tem que sair o quanto antes. E, aliás, essa autonomia do Banco Central é uma vergonha, não tem autonomia nenhuma. O Banco Central hoje é cadelinha, o cachorrinho, ou usa aí o termo que quiser, dos Estados Unidos e dos bancos. É isso. É por isso que ele tá bravinho. Você vê que em 3 dias, como é o Bolsominion, né? Precisamos arrecadar mais, virou corrida por arrecadação, vai causar inflação. Então vou ter que manter os juros altos, hein? Que coisa. Ah, se o Lula falasse, olha, eu quero arrecadar, vamos cortar da aposentadoria, como fez o Bolsonaro. Aí o Campos Neto aplaudiu, pô, arrecadar cortando dos aposentados, das pessoas mais pobres, mais vulneráveis? Yes! Pô, vamos arrecadar, fazer uma reforma trabalhista para que as pessoas ganhem cada vez menos e a gente começa a arrecadar mais. Vamos? Pô, tirar do trabalhador, é isso aí. Aí pode. Pô, vamos arrecadar, vamos tirar dos multibilionários que não vai mudar nada na vida do cara. Ele pode continuar tendo 10 iates, 10 jatinhos privados, pode continuar multibilionário. Não vai mudar nada, vamos? Não, pô, isso vai causar inflação para os mais pobres. Fora quando vem com aquela... essa é uma das lendas urbanas que mais me irritam, mas que mais dou risada quando